pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Sara e nessa aula eu vou abordar alguns músculos do membro superior, destacando principalmente sua origem, a inserção e a função de cada um deles, ok? Essa aula, ela será dividida em duas partes. Em um primeiro momento eu vou abordar os músculos toracopendiculares e escápulos humerais, e em um segundo momento eu vou abordar os músculos do braço. Então, inicialmente eu vou falar sobre os músculos toracopendiculares e os músculos escápulo-humerais, ok? E os músculos toracopendiculares, como o próprio nome sugere, são músculos que irão ter origem ali na caixa torácica e irão se inserir em algum osso do membro superior, seja ali no húmero ou no cíngulo do membro superior, que é formado pela clavícula e pela escápula. Eles também são conhecidos como músculos extrínsecos do ombro, certo? E eles se dividem em dois grupos musculares. Tem o grupo dos anteriores, certo? Que é composto pelo peitoral maior, peitoral menor, o músculo subclávio e o serrátil anterior. E tem os posteriores, que se subdividem em superficiais e profundos. Os superficiais são compostos pelo trapézio e latíssimo do dorso. Os profundos falam a respeito do levantador da escápula e dos romboides, certo? O menor e o maior. Os escápulos humerais, eles também são conhecidos como músculos intrínsecos do ombro, ok? E como o nome sugere, são músculos que irão ali ter a origem na escápula e irão se inserir no húmero, certo? Então, são eles que formam justamente a anatomia do ombro ali, irão atuar diretamente naquela articulação do ombro, ok? Os tóracos apendiculares, eles irão atuar tanto diretamente, certo? Ali no movimento do ombro, como também indiretamente, ok? Eu vou explicar melhor isso no decorrer da apresentação. E os músculos que estão nesse grupo, certo? Do escápulos humerais, é o músculo deltóide, o redondo maior, o supraespinal, o infraespinal, o redondo menor e o subescapular. Então, bora lá. Começando aqui pelo peitoral maior, é um músculo em forma de leque, certo? Como a gente tá vendo aqui. Ele é dividido em duas partes, assim, aqui não tem como identificar essas duas partes, mas é de acordo com a origem das fibras musculares. Então, existe uma parte clavicular, existe uma parte externocostal, certo? Então, consequentemente, a origem dessa parte clavicular, como o próprio nome diz, vem da clavícula, certo? E a origem dessa parte externocostal, como sugere o nome, vai ter origem ali no externo, certo? E também nas costelas aqui, certo? Na margem inferior aqui das costelas. Todo músculo em si, ele vai se inserir aqui no lábio lateral do sulco intertubercular do húmero, ok? Que é esse sulco que aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês, espera aí, pronto. É esse sulco aqui. A principal função desse músculo é a adução do braço, certo? Quando a parte clavicular e a parte externocostal, elas agem e atuam juntos, elas vão realizar tanto essa adução, elas podem realizar, são responsáveis pela adução do braço, como também são responsáveis pela rotação medial, aquela rotação para dentro do húmero, certo? Agora, quando elas agem individualmente, elas podem agir individualmente, a parte clavicular, ela vai ser responsável pela flexão, certo, do braço, e a parte externocostal, ela vai ser responsável por retornar o braço para a posição anatômica. Então, ela vai estender o braço a partir da posição fletida dele, certo? Eu trouxe aqui algumas simulações que para mostrar para vocês como que se dá esse movimento. Então, cadê? Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um movimento de abdução, certo? Horizontal. Só que aqui, ele também realiza o movimento de adução, como a gente conhece, que é a aproximação do braço, certo? Ali do tronco. E a adução horizontal é porque o braço, ele tá fletido e a partir disso a gente realiza uma aproximação do braço, certo? Então, o peitoral maior, ele é responsável por esses dois movimentos, ok? E além disso, ele também é responsável pela rotação medial, como eu disse aqui para vocês, ok? Uma coisa importante de se ressaltar sobre um peitoral maior é que as fibras musculares, tanto aqui da parte clavicular quanto da parte externocostal, elas vão se unir e elas vão formar essa massa aqui muscular, que a gente consegue sentir facilmente aqui na axila, que é justamente essa prega anterior aqui da axila, né? Que é muito fácil de ser pinçado.
Além disso, juntamente com o deltoide e a clavícula, ele vai formar uma estruturazinha chamada de trígono clavicpeitoral, certo? É onde justamente é por meio dele que vai ser drenada a veia cefálica, certo? Mas isso, quando eu for falar do deltoide, fica mais fácil mostrar para vocês. Então, continuando, vou falar agora do peitoral menor. O peitoral menor, certo, é um músculo que tem um formato triangular. Ele vai ter origem aqui na terceira até a quinta costela, ok? E vai se inserir aqui no processo coracoide da escápula, certo? A principal função dele é estabilizar a escápula. Quando eu falo de estabilizar a escápula, é para manter ela imóvel, porque a partir disso, os músculos, por exemplo, escápulos humerais, eles vão poder atuar no movimento somente do braço, sem precisar movimentar o ombro para isso, certo? Mas ele também é responsável por anteriorizar, certo? E abaixar a escápula. Esse movimento de anteriorizar a escápula, ele é muito útil quando se quer alcançar algo, por exemplo, um objeto que está fora do seu alcance e você precisa protrair o ombro, né? Anteriorizar o ombro, colocar ele mais para frente, para você conseguir alcançar. Então, o músculo ele vai atuar nisso, certo? E ele também é um marco anatômico muito importante, porque juntamente com o processo coracoide aqui da escápula, ele vai formar uma ponte que por baixo dele que vão passar as estruturas vasculares, né? A artéria axilar, a veia axilar, no caso aqui, vai estar subindo, né? Porque é em movimento contrário à artéria. E os ramos do plexo braquial também irão passar por aqui, certo? Então, tanto que é a partir dele que a gente faz a divisão, né? Da artéria axilar nas 3 partes que ela tem, né? Que ela é dividida em 3 partes. Então, essa parte daqui, quando a artéria sai daqui, vem até aqui, essa parte aqui é a segunda parte da artéria axilar, e a veia também funciona da mesma forma, só que nesse caso é drenando, subindo, né? Então, eu trouxe aqui também a simulação para vocês verem como que se dá esse movimento. Por exemplo, aqui, ele tá anteriorizando o ombro, tá vendo esse movimento de trazer o ombro para frente, que é necessário quando se quer alcançar algum objeto que está fora do seu alcance. E aqui é o mesmo movimento, só que sobre uma visão lateral, certo? Para vocês verem que ele anterioriza e ele gera esse rebaixamento aqui, certo? Da parte superior da escápula, ok? Continuando, vou falar agora aqui do músculo subclávio. Ele vai se originar aqui, na primeira costela, perto da sua cartilagem, certo? E vai se inserir aqui mais ou menos na parte média, no terço médio da clavícula, certo? A principal função dele, ele vai fixar, eu entendo por estabilizar, também o símbolo do membro superior, para que somente o braço venha se movimentar, certo? Todos esses músculos extrínsecos do ombro, que eu falei lá na frente, esses tóraco-apendiculares, eles vão atuar principalmente nessa estabilização, certo? Do símbolo do membro superior. Por isso que a gente diz que o símbolo do membro superior ele é músculo esquelético, né? Porque os músculos eles são essenciais nessa estabilização, enquanto que o símbolo do membro inferior ele já é estável por si só, por ser composto unicamente, principalmente ali por ossos, certo? Aqui não, aqui existe esse papel importante dos músculos que são necessários para manter estável, porque a gente vê que a clavícula ela começa, insere aqui no esqueleto axial, certo? E aí vai se ligar também à escápula, só que a escápula não tá ligada a nada. O que liga ela ao esqueleto axial justamente são esses músculos, né? Principalmente, não os anteriores, mas principalmente os dorsais, entendeu? Os posteriores. Mas continuando falando aqui do músculo subclávio, uma coisa importante de destacar dele é que as artérias, certo? As estruturas neurovasculares, elas vão passar por baixo aqui da clavícula e, consequentemente, por baixo dele também. Então, ele acaba que, em caso de fratura de clavícula, ele é muito importante nessa proteção, certo? Ele confere essa proteção às estruturas neurovasculares, certo? Como a gente sabe, a artéria subclávia, quando ela passa, né, embaixo da clavícula, ela se torna artéria axilar, certo? É uma divisão, né, uma divisão anatômica. E aí, além da função de estabilizar, ok, o símbolo do membro superior, ela também vai deprimir a clavícula, né? É outra função pela qual ela é responsável, ok? E ela também tem uma função de evitar a luxação dessa articulação externo-clavicular aqui. Ela também estabiliza, certo? Essa articulação aqui
e impede o deslocamento, certo? Dessa cabeça external aqui da clavícula, ok? Então, aqui eu também trouxe algumas simulações, a principal simulação, né, da função dela, que é justamente deprimir esse movimento, né, de abaixar aqui o membro, o ombro, e o membro, consequentemente, o membro superior como um todo. Estão vendo? Continuando, agora o serrátil anterior. O serrátil anterior, ele vai se originar aqui na parte lateral, aqui na margem lateral, certo? Das costelas, da primeira até a oitava, ok? E ele vai se inserir na face anterior da margem medial da escápula. Não tem como ver agora, mas na simulação eu vou tentar destacar isso para vocês, ok? Ele se chama serrátil devido a essa aparência serrilhada dele, que ele tem, dessas alças musculares dele, certo? Que irão se unir para se inserirem ali na escápula. E a principal função dele é protrair a escápula, certo? E estabilizar, como todos os outros, ele também vai estabilizar a escápula, certo? Então, trazendo aqui nas simulações, ó, a gente vê aqui, eu não sei, eu vou tentar... Deixa eu ver se eu consigo destacar. Aqui, pronto. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele vai se inserir justamente aqui na face anterior, mas na margem medial da escápula. Tá vendo? Então, por baixo dele vai ter o subescapular, certo? Que eu vou falar mais na frente. Mas a principal função dele é justamente essa, para eu trair aqui, tá vendo? A escápula. E é um movimento que ele é muito usado também por meio da contração tônica isométrica dele. Quando a gente vai empurrar algo, sei lá, empurrar a parede, empurrar um carro, e você precisa que a escápula fique estabilizada e ela não se movimente, ele vai atuar justamente por meio dessa sua contração isométrica, impedindo, certo? Que a escápula, ela retraia, ok? E aqui, deixa eu ver... Ah, pronto. Além dessa função de protrair a escápula, ele também vai atuar, principalmente essa parte mais inferior aqui, quando contraída, ela vai atuar na rotação, certo? Superior aqui da escápula, certo? E isso, consequentemente, vai gerar uma elevação aqui da cavidade glenoidal, certo? E uma elevação do ombro. Então, ele também atua nesse movimento, certo? Continuando, deixa eu passar. O trapézio, ele tem esse nome devido ao formato dele, né? E ele vai ser dividido em 3 partes. Então, tem essa parte aqui superior, certo? Tem essa parte aqui transversa e tem essa parte aqui inferior. A parte superior, ela é composta por fibras descendentes, que vão sair aqui dos processos espinhosos aqui das vértebras cervicais, certo? Aí tem a parte transversa, que é composta pelas fibras médias, que também irão sair aqui dos processos espinhosos, ok? E a parte ascendente, que é a parte inferior, que tem as fibras ascendentes, da mesma forma, certo? A inserção, ele vai se inserir ali mais ou menos no terço médio da clavícula, acrômio e espinha da escápula. Essa imagem aqui não dá pra ver muito bem, mas nas simulações eu vou mostrar pra vocês. A principal função dele é dividida de acordo com as partes. Então, essa parte aqui superior... deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Essa parte superior aqui, ascendente, a principal função dela é de elevação, certo? Do cíngulo do membro superior. A principal função dessa parte aqui, transversa, composta pelas fibras médias, é a retração, ou seja, vai retrair as escápulas, aproximar uma da outra, ok? E a principal função dessa parte aqui inferior, composta pelas fibras ascendentes, é abaixar, certo? Causar essa depressão do cíngulo do membro superior, ok? Então, partindo aqui para as simulações, a gente vai ver aqui nesse primeiro justamente esse movimento de aproximar uma escápula da outra, ok? De retração aqui dos ombros. Nessa simulação, a gente vê a parte superior das fibras aqui descendentes atuando na elevação dos ombros, certo? Aqui, a gente vai ver a parte inferior das fibras ascendentes atuando nessa depressão aqui, deprimindo os ombros, certo? E nessa aqui, simulação, a gente vai ver uma outra função, que eu esqueci de falar pra vocês, que é quando essa parte superior, ela vai atuar gerando uma rotação da clavícula, certo? Uma rotação superior, assim como o serrátil anterior, só que o serrátil anterior vai atuar aqui nessa porção mais inferior da clavícula, enquanto que essa parte descendente aqui
né, superior do trapézio vai atuar aqui mais nessa margem superior aqui da clavícula, gerando essa rotação superior e elevação do ombro, consequentemente do braço como um todo, né? Então, essa é outra função que ele desempenha, certo? Então, antes de eu falar do latíssimo do dorso, o que eu queria dizer pra vocês é que o trapézio ele vai se inserir justamente aqui, a partir dessa parte média aqui da clavícula, e vai se inserindo aqui, ó, nessa margem medial do cíngulo, certo? Então, vai se inserir aqui na espinha, vai se inserir aqui no acrômio, certo? Na espinha da escápula e nessa parte aqui da clavícula, ok? Em relação ao latíssimo do dorso, ele vai... É um músculo em forma de leque, certo? Ele vai ter origem aqui também nos processos espinhosos, certo? Das 6 vértebras torácicas inferiores e na face toracolombar e na crista ilíaca, né? Que é esse aqui, como a gente tá vendo aqui. E a sua inserção vai ser no assoalho do sulco intertubercular do úmero, que é aquele sulco que eu mostrei pra vocês. A diferença é que ele vai se inserir ali no assoalho, certo? A principal função dele é estender, certo? O braço. E juntamente com o peitoral maior, ele vai atuar na adução do braço, ou seja, a aproximação do braço ao tronco, certo? E vai girar medialmente, ele é responsável por essa rotação medial do úmero, ok? Partindo aqui para as simulações. Aqui é justamente mostrando a rotação, certo? Medial do braço, que é uma das funções dele. Aqui é mostrando esse movimento de adução, ok? Que ele vai atuar juntamente com o peitoral maior, que também desempenha essa função. E aqui é um movimento de extensão do braço, certo? De extensão. A gente consegue visualizar esse músculo, principalmente em exercícios de barra, que envolva a aproximação, porque assim como ele é responsável pela aproximação do braço ao tronco, nesse movimento de adução, por exemplo, ele também é responsável por levar o tronco para perto do braço. Então, em exercícios de barra, né, que você realiza, você consegue ver, visualizar ele no dorso, ainda mais por ele ser um músculo superficial juntamente com o trapézio, certo? Então, ele vai atuar nesse tipo de exercício. Pronto, a gente vai partir agora para os músculos toracoapendiculares, posteriores, os profundos, certo? Esse aqui, ele é profundo porque ele vai estar por baixo tanto do trapézio quanto também o esternocleidomastoide vai passar superficial a ele, por cima dele, certo? A origem dele é aqui nesses processos transversários aqui das vértebras cervicais, certo? Irão se inserir aqui nessa margem superior e medial da clavícula, certo? Da clavícula não, perdão, da escápula. A principal função dele é levar a escápula e também ele vai ser responsável por uma rotação inferior, certo? Rotação inferior é quando a escápula vai rotacionar nesse sentido, gerando, certo, uma depressão aqui, consequentemente, da cavidade glenoidal, certo? Então, vai abaixar, certo? O ombro nesse sentido. E o braço, membro superior, como um todo, ok? Então, aqui eu trouxe algumas simulações, novamente, né? Pra vocês verem aqui a função dele. Então, ele vai levar, certo? Além dessa aqui, eu não botei, mas ele também vai ser responsável por essa rotação inferior da escápula, certo? Continuando, pronto, o romboide menor e o romboide maior. Eles irão se inserir, terão origem ali no ligamento nucal, principalmente o romboide menor, certo? E nos processos espinhosos da 7ª vértebra cervical até a 5ª vértebra torácica, certo? E o romboide maior não vai se inserir no ligamento nucal, porque o ligamento nucal ele tá presente ali somente nas vértebras cervicais, ali na parte cervical, certo? Mas ele vai se inserir também nos processos espinhosos das vértebras. Se inserir não, terão origem, perdão, gente. Ou inserção proximal, né? E a inserção dele, ou também inserção distal, vai ser ali na margem medial da escápula. Então, consequentemente, tanto o menor quanto o maior, eles irão desempenhar a mesma função, ok? A diferença é que um é mais largo, o maior, como o nome diz, é mais largo. E eles irão atuar nessa retração da escápula e também irão gerar essa rotação inferior da escápula, certo?
gerando uma depressão aqui da cavidade glenoidal, certo? Eles também vão atuar nesse sentido. E aí, aqui na simulação, eu trouxe de cada um, aqui é do maior, como vocês podem ver, atuando aqui justamente na rotação inferior da escápula, certo? E na depressão aqui da cavidade glenoidal, e aqui ele tá atuando na retração. Só que o menor, ele também vai atuar da mesma forma, como vocês estão vendo aqui, certo? Tanto que é muito difícil até diferenciar um do outro anatomicamente, né? Em uma peça anatômica assim, é muito difícil porque parece ser um músculo só, certo? Consequentemente, eles têm uma função semelhantes. E além disso, também, eles vão agir juntamente com o serrátil anterior, para manter a escápula fixa aqui na parede torácica, né? Estabilizar a escápula, assim como os demais músculos. Mas eu me refiro ao serrátil anterior porque são músculos que são antagonistas, né? Então, eles atuam nesse equilíbrio aí de estabilização da escápula, certo? Pronto, agora a gente vai falar aqui sobre os músculos escápulas humerais, né? Já começa aqui a partir do deltoide. O deltoide é esse músculo aqui, né, que eu tô mostrando pra vocês, que vai ter uma origem parecida com a inserção do trapézio, ou seja, ele vai se originar ali no terço lateral da clavícula, vai pegar acrômio e a espinha, certo? E ele vai se inserir aqui na tuberosidade que tem no úmero, que é justamente a tuberosidade para o músculo deltoide, né? Do músculo deltoide, que é justamente onde ele se insere. Ele é dividido em 3 partes, existe uma parte anterior, uma parte média e uma parte posterior. Quando o músculo está agindo como um todo, incluindo as 3 partes, ele vai ser responsável pela abdução do braço, certo? Só que quando a parte anterior, ela age sozinha, por exemplo, ela vai ser responsável por esse movimento de flexão do braço, enquanto que a posterior vai ser responsável por esse movimento de extensão do braço, certo? Então, elas podem agir em conjunto, como também só uma parte pode estar sendo usada em um determinado movimento. Isso aqui que eu trouxe foi para falar para vocês justamente aquilo que eu tinha dito sobre o trígono clavipeitoral, que eu não sei se vocês vão conseguir, mas, peraí, aqui, vocês estão vendo que aqui é tipo um trígono, que é formado justamente aqui pelo peitoral maior, pelo deltoide e pela clavícula aqui. E é por aqui que a veia cefálica, ela vai adentrar, certo? E vai drenar para a veia axilar, certo? Então, é um importante marco anatômico esse daí. Aqui eu trouxe as simulações para vocês verem, certo? Aqui tem bastante, mas, por exemplo, aqui é a parte posterior atuando na extensão do braço, como vocês podem ver, certo? Nessa aqui é a parte... Não, já eu falo dessa. Vem pra cá. Pronto. Essa aqui é a parte anterior atuando na flexão do braço, como vocês estão vendo. Aqui é o músculo como um todo atuando na abdução do braço. Ó, nesse exato momento, tá vendo? Ele contrai e vai abduzir o braço. Aqui tem 2 músculos. Aqui tem tanto o deltoide como tem o supraespinal. Por que tem esses 2 músculos? Porque, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. A gente percebe que quando o braço tá assim, aduzido, bem próximo do tronco, o músculo, ele se encontra paralelo ao eixo do húmero, certo? Do húmero. Então, o que acontece? Fica difícil para ele realizar esse movimento de adução devido o fato de ele estar paralelo ao húmero. Isso é importante por quê? Porque quando o braço ele está aduzido, encostado ao tronco, e o músculo deltoide começa a se contrair, ele vai se contrair principalmente quando for para estabilizar o húmero, porque, por exemplo, em movimentos que forçam a cabeça do húmero para baixo, certo? Peso sobre o ombro, algo assim, ele vai contrair no sentido de sustentar e manter a cabeça do húmero ali na cavidade glenoidal. Entende? Então, ele vai ser importante nesse sentido. Mas, quando o braço está muito próximo do tronco, ele não consegue, por estar paralelo, ele não consegue levantar o braço inicialmente, certo? Ele não consegue realizar esse movimento de abdução, perdão. Quem vai fazer isso é o supraespinhal, que eu vou falar mais na frente. Ele tem justamente essa função, porque até 15 graus, o supraespinhal ele vai atuar justamente
gerando essa abdução, e aí a partir dessa angulação que se cria, é que o deltoide vai poder agir e vai conseguir, de fato, concluir o movimento de abdução do braço, entende? Então, é por isso que nessa simulação aqui, ó, deixa o braço retornar aqui, por exemplo, primeiro o supraespinal age, chegou na angulação certa, aí o deltoide, ele age, por exemplo, quando for para elevar o braço acima da cabeça, entende? Então, primeiro age o supraespinal, depois o deltoide, ok? E além desses 3 movimentos que eu falei para vocês, ele também vai agir aqui na adução horizontal, certo? Que é quando o braço ele tá a 90 graus aqui do tronco, e aí você realiza esse movimento de aproximação do tronco aqui, esse movimento horizontal. Então, essa parte anterior, ela vai atuar também nessa adução horizontal, e a parte posterior vai atuar na abdução horizontal também, que é esse movimento para trás, quando o braço também tá a 90 graus, certo? Mas assim, como tem da angulação, como eu disse para vocês, né, e é o supraespinhal que vai gerar essa angulação de 15 graus para que o deltoide possa agir, mas a gente também consegue fazer isso com o uso apenas da gravidade. Então, quando a gente inclina, faz uma flexão lateral do tronco, certo? Isso, consequentemente, gera uma angulação ali entre o braço e o tronco e permite que o deltoide, ele venha agir, entendeu? Então, ele também pode agir por meio, não necessariamente ele é muito dependente do supraespinal. A gravidade também pode agir facilitando esse movimento dele, ok? Então, vamos pra frente. Vamos falar, pronto, os músculos, o supraespinal e o infraespinal. O supraespinal, como o nome já diz, ele se encontra aqui na fossa, certo? O supraespinal, a origem dele, acima da espinha, aqui da escápula, certo? E o infraespinal se encontra aqui na fossa infraespinal, certo? O supra, ele vai se inserir aqui nessa face superior do tubérculo maior do húmero, certo? Que o tubérculo maior é a parte mais lateralizada do húmero, que é fácil de sentir, né? Aqui no braço. E o infraespinal, ele vai se inserir aqui na face média, mas também no tubérculo maior do húmero. Ele é um pouco inferior, a inserção dele é um pouco inferior ao do supraespinal, e isso vai se refletir na sua função. Porque o supraespinal, a principal função dele é de abdução do braço, certo? Enquanto que no infraespinal, devido a essa localização mais inferior dele aqui, a principal função dele vai ser de rotação lateral do braço, certo? Então, aqui, o movimento de abdução, pelo que o supraespinal é responsável, que é aquela questão dos 15 graus que eu falei pra vocês, que ele vai agir junto com o deltoide nesse movimento. Ele é totalmente recoberto pelo deltoide, pelo trapézio, então não tem como sentir ele, né, visualizar ele. Enquanto que o infraespinal, ele é só parcialmente, certo? Recoberto. E aqui ele vai atuar justamente nesse movimento de rotação lateral do húmero, certo? E aqui também, exatamente, a abdução horizontal do braço. Ele também vai atuar nessa função de abdução, que é quando o braço tá a 90 graus do tronco e você leva ele para trás, né? Continuando. Pronto. Falando agora sobre os músculos, o redondo menor e o maior. O menor é devido ao comprimento, certo? E o maior é por ter um comprimento maior. Ok? São músculos alongados. Falando aqui do maior, do redondo maior, ele vai ter uma origem aqui no ângulo inferior da escápula, pegando um pouco a margem lateral da escápula, e vai se inserir ali no lábio medial do sulco intertubercular, certo? Do húmero, que eu já mostrei para vocês. Enquanto que o redondo menor, ele vai ter uma origem ali justamente na margem lateral, na face posterior ali da margem lateral da escápula, e vai se inserir aqui também no tubérculo maior, certo? Em uma porção um pouco mais inferior aonde o infraespinal se insere, ok? A principal função do redondo maior é a adução do braço, certo? Rotação medial também, e ele vai estender o braço a partir da posição fletida, ou seja, quando o braço ele já está flexionado e a gente quer retornar ele para a posição anatômica, certo? Que estava antes. Então, ele vai atuar nesse mecanismo, ok? Ele, juntamente com o latíssimo do dorso, eles que vão formar aquela prega axilar posterior, que a gente consegue sentir que ela é mais espessa que a anterior, porque aqui já são 2 músculos, né? Aqui já e o latíssimo do dorso, ele é bem espesso. Então, eles vão fazer parte, né? Vão compor essa região anatômica, ok? Enquanto que o redondo menor, ele vai atuar juntamente com o infraespinal na rotação lateral
do húmero, ok? Então, aqui nas simulações, a gente consegue ver, ó, aqui E na adução também, perdão, ele também vai atuar na adução. Então, ambos vão atuar na adução, né? Então, aqui o redondo menor atuando na adução, ok? Aqui o redondo menor atuando na rotação lateral, ok? E aqui também o redondo menor atuando também nessa abdução horizontal, certo? Ele também vai atuar nessa abdução horizontal. Isso aqui é o redondo menor. Em relação ao redondo maior, eu trouxe aqui para vocês as funções dele. Então, ele vai trazer, tá vendo? A partir da posição fletida, ele vai realizar esse movimento de extensão, certo? Para o retorno da posição anatômica. Ele vai realizar a rotação medial do braço, ok? E ele também vai realizar esse movimento de adução. Então, né, essa é outra função que ele possui. Aí, indo aqui para o subescapular, o subescapular, ele se localiza na fossa subescapular, que é essa fossa que se localiza aqui na face anterior da escápula. E ele vai se inserir no tubérculo menor, que é o tubérculo que está na parte anterior aqui do húmero, ok? E a principal função dele é porque ele roda medialmente o braço, né? Essa é a principal função dele. Então, aqui trouxe para mostrar para vocês. Aqui, ó, ele vai rodar medialmente o braço, certo? Durante sua contração. E outra função que ele tem é porque essa parte mais superior, certo? Essas fibras mais superiores, elas também vão agir em conjunto com o supraespinal, com o deltoide, certo? E com os demais que atuam nesse movimento de abdução, ok? Então, ela também tem essa função aí. Aí, isso aqui que eu trouxe é para dizer para falar sobre o manguito rotador, né? Esse manguito rotador nada mais é do que uma estrutura, certo? Um grupo muscular composto pelo supraespinal, pelo infraespinal, pelo redondo menor e pelo subescapular, ok? Que vão atuar ali principalmente protegendo e estabilizando a articulação do ombro. Então, aqui eu trouxe a imagem mostrando para vocês. O supraespinal, ele fica aqui na parte mais superior, o infraespinal fica na porção média e aqui o redondo menor fica na porção mais inferior e o subescapular fica do outro lado, certo? Como ele fica no tubérculo menor, né? Ele fica mais aqui nessa porção anterior da cavidade glenoidal. Vocês percebem que ele forma, por exemplo, uma cápsula. Assim, os tendões dele, eles vão se unir, certo? Ali a rede fibrosa, certo? Da cápsula. E aí vão formar essa estrutura encapsulada que vai estabilizar e permitir que a cabeça, em qualquer movimento que o braço venha a realizar, a cabeça sempre fique naquela região ali da cavidade glenoidal, certo? Que a cabeça do húmero sempre permaneça ali na cavidade glenoidal. Então, estabiliza e protege, né? E é chamado de manguito rotador. Manguito rotador, por ter esse nome, não significa que todos realizem rotação, certo? Por exemplo, o infraespinal, o redondo menor e o subescapular, eles vão agir sim ali na rotação. O subescapular na rotação medial e o redondo menor e o infraespinal na rotação lateral. Só que o supraespinal, ele não age na rotação. Então, não é porque o nome é manguito rotador que todos irão agir na rotação do braço, certo? Então, é isso. Essa mão aqui é só para mostrar como se fica a posição, certo? Então, aqui é o supraespinal, aqui é o infraespinal, redondo menor, onde que eles se inserem cada um. E vocês percebem que ele forma realmente uma cápsula de proteção aqui da cabeça do húmero, certo? E ele impede a luxação do ombro mesmo, né? Que essa cabeça se desloque e ocorra